Mais um incancelável da internet está sendo criticado, né? Esse mês, pelo visto, está animado, né? Depois da Isabela, que foi criticada lá com aquele caso da mãe, do suco capo. Agora é a vez do Brino, né? Um streamer, né? Que tenho certeza absoluta que você sabe quem é, né? Talvez se você não sabe, eu te digo agora. É um streamer que faz live na Twitch, tem um monte de vídeo aqui no YouTube, também no TikTok, no Instagram, etc. E que explodiu no final do ano passado, né? Início desse ano, final do ano passado. E hoje já tem quase, sei lá, 8 milhões de seguidores no Instagram. E ficou muito famoso, bombou pra caramba. E tem um trabalho super legal. E ele nasceu basicamente de conteúdo com outros streamers aqui da plataforma, né? Do YouTube, da Twitch. Só que ele recentemente está sendo acusado de copiar um vídeo de criadores que eram amigos dele, né? Que deram inclusive muita chance, muita abertura para ele aparecer no início, né, da carreira, e que ele teria copiado um vídeo, né, em parceria inclusive com a Netflix. E isso tá dando uma treta porque a galera tá indo falar abertamente sobre esse assunto na internet. Então, o que a gente vai ver aqui é um pouco do resumo da treta e também do que tá comentando. E aí, obviamente, que eu vou dar minha opinião também na história. Vamos ver primeiro o... Cadê? Morreu? Não, tá aqui. Que bom. Esse aqui, ó, é o perfil do Balela, né? 209 mil seguidores, que são três pessoas, né? Calango, Zero e o Caio. Né? E eles fazem hoje, eles já foram um podcast, e hoje eles fazem alguns vídeos sobre eles passando por experiências, né? Então tem lá eles num restaurante, eles na luta livre, né? E o vídeo que foi acusado de ser copiado é esse vídeo da luta livre. E esse aqui é o Brino, né? Bem, né? 7,2 milhões de seguidores, bem pequenininho, graças a Deus. E esse aqui são os vídeos, tá? Eu não vou tocar os vídeos, qualquer coisa, os dois vídeos estão no ar. Inclusive, uma coisa importante, vou até parar aqui a música. Uma coisa super importante de dizer que é o seguinte: os vídeos, os dois vídeos estão no ar. Esse vídeo aqui é o vídeo do Balela, 267 mil visualizações. Obviamente que esse vídeo cresceu depois, até dá pra ver aqui, ó. Olha, o vídeo, quando começou a treta, tinha 180 mil visualizações, e aí em poucos dias ele já ganhou mais 100 mil views por causa dessa treta, né? E o vídeo do Brino é esse aqui, né? Brino apanhou feio na aula de luta livre. Os vídeos, o próprio Brino falou que esse vídeo aqui tem uma inspiração, usou como referência esse outro vídeo aqui. Só que a galera tá falando, muita gente fala do tema, etc, não sei o quê, mas o que parece que é realmente o que tá sendo acusado de cópia é que o vídeo tem o mesmo formato. Porque é óbvio, gente, vamos falar uma coisa aqui também. Esses vídeos, um vídeo de uma experiência, né, de você, por exemplo, eu vou não sei aonde, eu vou, sei lá, patinar no gelo. É óbvio que a estrutura do vídeo vai ser próxima, né, porque a gente já tem uma estrutura televisiva, né, de formato enlatado, que como é que é? A pessoa chega no lugar, a pessoa mostra um determinado medo, né, receio de passar por aquilo, e aí depois aceita o desafio. É a história do herói, né? Aceita o desafio, e aí começa a tentar, e aí cai muitas vezes. Então, tô aqui fazendo um roteiro de um vídeo de patinação no gelo, né? Então, a pessoa chega, morre de medo, nossa, eu não vou fazer isso não sei o que, aparece a pessoa colocando o sapato, né? Vai aparecer eu colocando o sapato do gelo, e aí eu tentando chegar no gelo, e meio escorregando no gelo, e quase caindo de cara no gelo, e aí depois eu consigo fazer uma primeira coisa, aí tem uma comemoração, e aí no final tem uma apresentação, não sei o que. Então, assim, é óbvio que os dois vídeos têm exatamente essa estrutura, porque essa é uma estrutura clássica, né? De vídeo desse tipo de conteúdo. Só que, e aí tem outras coisas. Deixa eu passar um primeiro vídeo, que aí depois eu vou comentar sobre isso, sobre essa questão dessa estrutura clássica de vídeo. Não tô aqui defendendo nem acusando ninguém no momento. O que eu tô dizendo aqui é que essa primeira parte, eu acho que assim, a estrutura do vídeo em geral, ela é parecida porque ela segue uma coisa clássica, tá? Mas aí tem outras coisas que aí eu já considero um pouco mais estranhas, e aí vale a pena a gente ver. Mas deixa eu tocar esse vídeo aqui, que é o vídeo do O Doutor Coelho, tá? Cadê? Ai, Jesus, eu nunca sei qual é o coisa que aparece bonito. Não é esse, parabéns. Não é esse também. Ah, sim, veio aí, pronto.
O Brino copiou o Balela na cara dura. Vem comigo que eu vou te explicar essa treta. Pra você que não sabe, o Brino é um influenciador gigante. O Balela é um canal de humor do Calango, do Zero e do Caio, que antes era um podcast. 2 meses atrás, o Balela postou esse vídeo aqui. E essa semana, o Brino postou isso aqui. Miga, copia, só não faz igual. Aí você vai ver os vídeos. O do Balela começa com eles aprendendo os movimentos e no final lutando. O do Brino começa com ele aprendendo os movimentos e no final lutando. Well, algum outro vídeo? De novo, ainda não estou dando minha opinião. Mas assim, sempre bom lembrar que você tá num canal, tá? Você tá num canal que não vai escolher um lado e começar a tacar pedra no outro, né? Então tá. Primeira coisa, isso aqui pra mim não faz muito sentido de dizer, porque é óbvio que esse vídeo teria essa estrutura. Se eu fizesse um vídeo amanhã de luta livre, seria exatamente igual. Ok? Ok. Calma lá. Vamos com calma. O povo, eu já sei que pronto, já tá aqui. Já vai ter o comentário de que Beta tá passando pano pra alguém, porque não adianta você falar 40 vezes a mesma coisa. Se você falar uma coisa que a pessoa acha que você tá fazendo alguma coisa, que você tá passando pano, a pessoa já vai comentar. Então vamos lá, vamos com calma, tranquilidade, tá? Segura na minha mão, vamos continuar. Inspiração, né? Esse vídeo aí a gente pegou uma ref do Balela. Pegaram uma ref do Balela, tu chupou o vídeo do Balela inteiro, deu um Ctrl+C e Ctrl+V. Até a parte deles caminhando pro ringue com música de fundo, tu foi lá e fez igual. Isso também é outro clichê clássico, né? Então eu acho que assim, tem outras coisas que eu acho que dá pra acusar mais de plágio o vídeo do que essas coisas que ele tá citando aqui, tá? Pessoas irem em câmera lenta pra chegar no momento da luta é um clichê clássico, certo? Tá. E o pior de tudo é que ele botou a culpa no editor. Não ficou bem uma ref, né? O editor fez a edição igual do Balela. Mas isso é completamente mentira, a edição dos vídeos nem é igual. O do Balela é o lance do humor, do constrangimento ali, meio The Office. O vídeo do Brino tem um monte de ediçãozinha e textinho na tela. É um pouco do mesmo formato, sim. Tá? Eu não acho... Quando o Breno fala do negócio da edição, tem realmente uma questão da edição, do formato, da estrutura, da montagem do vídeo ser bem parecida. Só que é aquilo, né? Não dá pra só botar no cu da edição, né, galera? Isso aí foi aprovado por marca, lembrando que tem marca envolvida. Por marca, pelo Breno, pela equipe, não sei o quê, né? É óbvio que eu acho que ele achou que não ia dar problema nenhum. Mano, lançar uma parte 2 do vídeo. Saiu aí no canal do Brino. O pior de tudo é que, primeiro, isso era um vídeo patrocinado pela Netflix. Imagina tu é uma marca e contrata um youtuber pra fazer um vídeo, ele vai lá e copia de outra pessoa. Segundo, quando o Brino não era famoso, o Balela deu uma moral pra ele, pra no final o Brino fazer isso com eles. E terceiro, o vídeo do Brino é ruim. Você assistiu esse vídeo? Tá muito engraçado, inclusive. Não tá não, Brino, seu vídeo é chato. Dá pra perceber nitidamente que todas as cenas foram combinadas antes de gravar. Tu copiou uma ideia e ainda fez um vídeo ruim. Parabéns, tu é um ótimo criador de conteúdo. Eu sou Balela Lover até o fim. Infelizmente não consegui tirar foto com eles na BGS. A melhor que eu consegui foi isso aqui. E Brino, tu tinha meu respeito, mas aí tu vacilou demais. Fez aula de gratidão com o Igão e o Mítico do Podpah? Curte, me segue e até um próximo vídeo. O Brino copiou... Eu acho que tem uma Bem, vamos... Já tô me adiantando muito aqui. Como que essa treta começou? Depois que o vídeo foi pro ar do Brino, o Zero foi aqui para o Twitter falar sobre essa situação, tá? Ó, é foda que o Balela luta pra ficar vivo, a conta nunca fechou pra gente, aí vem a Netflix e patrocina uma cópia de um vídeo que a gente fez. É triste. Mas eles não tinham Bob Júnior, eles não tinham Calango PVP, Caio Romano e Zero Gameplays. Aqui é Balela, caralho, seguimos forte. Tá? E aí uma galera aqui, ó, junto veio falar, ó, o Luiz, o conteúdo de você sempre foi insano, muito triste isso, né? E aqui ele responde algumas pessoas, ó, a galera dando hate no Brino, e eu até entendo a revolta, mas vale lembrar que foi a Netflix que fez a ação, ela que copiou o vídeo. Não, quem produziu foi o Brino, obviamente, né? Escolheu o streamer mais em alta do momento pra protagonizar. E aqui ele falando, não fala merda, tenho provas que saiu da boca do dito cujo que ele usou o nosso vídeo como ref. E ele próprio fala isso mesmo. Ele mandou para as pessoas o nosso vídeo, a Netflix é menos culpada nisso tudo. Várias pessoas também fizeram vídeos de luta livre e a discussão não foi essa, é sobre cópia. Obviamente que não foi a Netflix que produziu o vídeo, até onde a gente entendeu. Foi ele próprio que produziu, a Netflix ele só fez ele falar sobre o tema, né, luta livre. Aqui, ó, tem algumas respostas, ó. Tem bastante palavrão, galera, mas vamos lá. O foda é saber que os caras eram parceiros há um tempão, jogavam juntos,
participou do Balela, viu o início do sonho deles para depois só copiar e ganhar todo o hype. Vê o Calango e o Zero frustrados assim, me rouba a brisa. O Caio também, vai se fuder que injustiça. E aí o Zero respondeu, o pior é que... Eu vou ter que... O pior é que puta teve a cara de pau de falar que a culpa era minha, que eu tava enxergando a situação com olhos errados, dando um discurso passivo-agressivo, diplomático e saboneteiro, se esquivando de tudo, terceirizando a culpa para todos, menos para si só. O que quer dizer aqui? Que, obviamente, eles conversaram. E o Brino, pelo visto, deu de doido, tá? Tô aqui supondo, né? Aí eles postaram aqui, ó, amanhã tem hack do Balela e o bagulho tá prometendo muito, deve sair logo logo, e reforçando que sai no canal do Balela, gente, mas o Brino pode copiar e postar no dele também, kkk. A galera tá falando abertamente sobre a treta. A boa que tem conteúdo em dobro pra vocês. E aí botaram, qual é a surpresa? O cara vive falando sobre roubar, vive fazendo piadas normalizando o errado, era questão de tempo até perceberem, kkk. Inclusive, 016 vai ficar desdém na live desse esquisito aí. Vai virar desdém na live desse esquisito aí. Pode ter certeza que não vou. Ele vai me trombar em evento e vai virar a cabeça. Ele é sujo e covarde. Quer dizer, o negócio desceu uma ladeira séria, né? O negócio foi da acusação feia mesmo. E aí, muita gente... Quer ver? Tem outra aqui, ó. Ó, calma aí. Sério que tem gente problematizando isso? O quê? Copiar um bagulho exatamente igual? Roteiro de gravação, edição, transição, pedir a roupa pro Calango, pedir contato pra fazer exatamente com a mesma galera. Como que pode ter gente problematizando isso? Que doideira. Aí aqui vem outra... Aí vem as partes que eu acho que são meio doidas, que é o seguinte. Segundo o Zero aqui, segundo algumas pessoas que eu também vi na internet, elas falaram que não só o vídeo foi usado como referência, como pediu-se a roupa emprestado, que foi usada no vídeo original, pediu o contato das pessoas, dos professores do vídeo original. O vídeo tinha uma estrutura de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, igualzinho. Inclusive, uma coisa importante, quando você for ver o vídeo agora, no canal do Brino, não vai ter alguns pedaços do vídeo. Por quê? Porque foram retirados, foram editados, e é possível fazer isso no YouTube, você cortar o vídeo no ar, você tirar pedaços dele. Foi editado, foram cortados, né, retirados pedaços do vídeo que faziam referências diretas ao vídeo original. Por exemplo, essa parte do parte 1, parte 2, parte 3, que é o que tem no primeiro vídeo. Então, é isso. É mais do que uma montagem, mas é uma inspiração quase 90% do vídeo original, né? E aí é aquilo. Se aquele vídeo está sendo usado como referência, é óbvio que, né, a edição provavelmente vai editar como a referência, certo? Mas eu acho que é muito complicado simplesmente colocar a culpa em qualquer outro, menos em si próprio, porque, no final das contas, é o nome dele que está em jogo e é ele que tem que responder também por colocar um negócio no ar, né? E assim, é aquilo. Eu falei isso no vídeo da Karen Bakini e vou repetir aqui agora. O Brino fez uma parada bizarra, sinistra, não sei o que, absurda. É questionável, não sei o que, mas realmente é uma coisa muito complicada, né? No caso aqui, até pode ser considerado, eu não sei se plágio é um crime, eu acho, não sei se leva esse nome, né? Mas é algo que poderia ser processado, né? Eles poderiam processar o Brino quanto ao plágio e provar, e a gente sabe que provar plágio é uma coisa muito difícil na justiça, né? Mas eles poderiam fazer isso. Mas eu acho que o que mais machuca a galera, e a gente vai ver alguma galera falando aqui sobre isso, o que mais machucou foi depois que eles chegaram para falar com o Brino, e a verdade, gente, que assim, o Brino... Eu vou falar coisas aqui que pode ser que as pessoas fiquem muito chateadas comigo. E isso aqui não é jogar hate no Brino, tá? O Brino já ganhou muitíssimo dinheiro depois que ele explodiu, né? Vamos começar por aí. Nada errado, tudo certo, trabalho dele, conquista dele, etc. Poderia tranquilamente ter chamado os caras para fazer o negócio junto com ele, já que o negócio era uma referência tão profunda, uma referência de formato, uma referência de pegar a mesma roupa, o mesmo professor, o mesmo tudo, por que não chamar os caras para fazer junto, né? Até ajudar os caras a produzirem, né? Além de ser amigo, né, deles e tudo mais, podia ter feito essa conexão, tá? Não era obrigação dele, mas aí era um cuidado que ele podia ter, né? Também tem outras coisas, tipo assim, eu acho que o que decepciona as pessoas, o que decepciona muitas pessoas foi que o Brino tem um personagem
e aqui é muito importante também, é outra coisa que vão ficar muito chateados quando eu falar, é que aquilo ali, ó, como 99% das pessoas que estão na internet, existe um personagem ali que se mantém, né? Então é óbvio que o Brino tem um personagem de uma pessoa muito humilde, muito desentendida das coisas, muito bobinho, né? Ele se chama do mendiguinho, do não sei quê, e aí conta a história dele, etc. E aí tem umas... ele sempre finge que ele não tá entendendo as coisas, sempre lembra muito da época que ele não tinha dinheiro e tudo mais, etc. E eu acho que isso faz parte da estrutura do personagem, do imaginário do que é o Brino, né? Eu acho que sempre dá a entender para as pessoas, e de novo, acho que faz parte, que aquilo ali é um garoto em casa, ligando um computador e fazendo coisas, né? É um menino que foi lá fazer luta livre. Não, gente, hoje em dia o Brino tem uma estrutura gigantesca em torno dele, né? Não é pouca gente, obviamente tem bastante gente estruturada em torno dele, tem agência, tem um monte de coisa, né? E o Brino tá longe de ser um menino bobo, tá? Zero, bem longe de ser um menino bobinho. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele sabe exatamente como que ele está construindo a carreira dele, e isso tudo faz parte, essa imagem de inocência faz parte da ideia do construído dele, do que ele mostra para a internet, né? É que nem eu falo aqui, eu sou uma pessoa muito mais debochada, não sei se é debochada, mas até um pouco mais animada, mais azeda, mais ácida do que eu sou na vida real, assim. Eu sou bem cansada na vida real vocês vão me encontrar, eu vou estar bem calada, bem introspectiva, mas aqui na internet parece que eu sou uma pessoa bem animada, nem tanto assim, né? A gente inclusive já tem a piada de que eu sou uma pessoa bem desanimada, mas é porque no Stories eu não consigo esconder muito isso, não. Mas aqui no YouTube a gente tenta fingir que a gente é simpática, mas eu sou zero simpática, não porque eu sou uma pessoa escrota, mas porque eu sou uma pessoa bem introspectiva, tá? Então, mas é aquilo, né? Quando a gente liga a câmera e começa a gravar, a gente é uma coisa e muito da coisa que esperam da gente, né? Então é isso, não tô no momento nenhum jogando hate nessa questão do Brino, mas tô trazendo um pouco de uma realidade que às vezes as pessoas não têm muito, né? Acham que a gente que qualquer pessoa, tipo assim, a Xuxa, ela não é a Xuxa 24 horas, né? A Xuxa é a Xuxa e tem lá a Maria da Graça, a Anitta e Larissa, todo mundo tem um pouco disso. Não é uma exclusividade dessas pessoas, mas existe a imagem do showbiz e a imagem de quem você é, né? Quando o negócio é desligado. E aí eu acho que o que chateou as pessoas é que, e o que parece aqui, e que não fica tão claro assim, é que na hora de ser questionado, o Brino deu de doido, entendeu? Falou, não, nossa, você que tá sendo muito maldoso, você que tá isso, você que é aquilo, aqui que o Zero fala, inclusive. E tem algumas falas aqui, tem uma fala do Mount especificamente, que o Mount deixa em entrelinhas muito explícitas que existia um certo afastamento do Brino da história, das pessoas, que um dia ajudaram, deram abertura para o Brino. Hoje parece que são pessoas que foram meio esquecidas para o Brino se conectar a outras pessoas. Isso aqui não está saindo da minha boca, isso aqui a gente vai ver aqui mais para frente. Mas é isso aqui, ó. Aí o cara aqui respondendo, o louco nem viu o vídeo dele, achava que ele só tinha ido no mesmo lugar, tenso. E aí o Zero falou, é foda, nós aqui na luta se fudendo pra fazer o canal, pra vir um gigante engolir nós com o nosso conteúdo. Mas é sinal que estamos no caminho certo, vambora. Se for tirar algo de bom é que vocês estão sendo referência, mas não deixa isso abalar não. Vocês que estão levando esse formato pra frente, a internet tem dessas. E aí o Zero responde, a internet tem dessas, o problema é que quando é um amigo que você ajudou muito lá no início e faz uma dessa na cara de pau, aí é como um soco na costela, mas é isso, a gente fica forte. É aquilo também, eu acho que tem uma certa frustração do tipo... O fato dos caras não estarem conseguindo a visibilidade suficiente para conseguir fechar as contas não é culpa do Brino, também é bom lembrar disso, né? Porque acaba se colocando um pouco no sucesso das outras pessoas, um pouco da frustração do não sucesso próprio, né? E o sucesso que eu digo assim, isso eu tô, de novo, também tô tirando daqui do que eles estão falando. Eles falam que o canal não se paga,
né? E a gente sabe que isso é a realidade de 99,99999% dos influenciadores. Você acha que a pessoa tá indo no show da Anitta, que ela tá fazendo 1000 recebidos e ela vai viver de caneca e eco bag? Não vai. Então, a realidade de 99% das pessoas que estão aqui na internet parecendo que tem uma vida maravilhosa é que essa pessoa tá tendo que fazer outra coisa para ganhar dinheiro porque ela não ganha dinheiro disso, tá? Então, óbvio que tem pessoas que ganham dinheiro disso e o Brino, obviamente, é uma dessas pessoas, né? O sucesso do Brino não é culpa do sucesso dele o fato deles não estarem conseguindo fechar o mês. Agora, é aquela história de gratidão, de referência, de amizade. Também quem sou eu para dizer sobre a amizade deles? Eu não conheço, não sei como é que como é que isso se fazia no off. Mas é um fato, pelo que parece aqui, que realmente existia, né? Foram o Balela, né? Então o Zero, etc. Essa galera, o Mount, inclusive, ele vai falar isso no vídeo dele, abriram portas para que o Brino se tornasse uma pessoa mais conhecida, e aí isso acabou fazendo, e depois quando o Brino cresceu, parece que não se referenciou a eles e lembrou do tipo, porra, sabe, bora fazer, sei lá, era uma coisa simples, né? Eu acho que corrigir essa história poderia ter sido até uma coisa simples, ainda mais porque tem uma amizade envolvida, e eu acho que a maneira que o Brino corrigiu não foi tão legal assim. E aí o Zero foi falar sobre isso na live dele, inclusive acho que comentou, né? Chegou a comparar os vídeos. Mano, aconteceu uma fita aí, né? Ah, mano, sei lá também, não sei nem se eu quero falar sobre isso agora, tá ligado? Reflexões? Não tô ligado? Não, mas é o seguinte, mano, é o seguinte. A gente tem o Balela, né? O Caio, eu, o Zero, nós temos o canal Balela, que estamos produzindo conteúdo. Esse aqui é o Calango, certo? Daí já vai fazer um bom tempo, pintamos pelado e tal. Fizemos luta livre recentemente, né? Tá ligado? Muito foda a luta livre, mano. Porra, incrível. Tigrito Del Cassino, tá ligado? Ou é maquinário gratuito, tá ligado? E coisas do tipo. E eu acho legal, porra, divulgamos o esporte, né? E o Balela no Xepa, porra, fizemos no restaurante também, foi mó legal. Tava naipe The Bear, tá ligado? Caos pra caralho. Enfim, divulgamos o esporte, tá ligado? Ninguém tinha feito até então, né? Um bagulho de luta livre desse jeito, assim. Pelo menos. Mano, tem outras partes do vídeo, vamos lá. Ai, Jesus. Fui bloqueada? Sim, mano, e aí, não. Velho, e aí, mano, lançamos a parte 2 do vídeo. Tá ligado? Que ninguém viu aí, mano, mas... Quer dizer, mas todo mundo vai ver, né? A parte 2 vai fazer muito mais sucesso do que a primeira. Tá ligado? Saiu aí no canal do Brino a parte 2 do nosso vídeo aí, tá? Porque eu amo que a galera tá falando abertamente. Zoando, chamando de parte 2. Quem quiser ver. Nós não aparecemos, tá? Deixando claro. Nós não aparecemos, nós nem somos citados no vídeo, mas essa é a parte 2, tá, pessoal? Porque parece muito uma parte 2. Tá ligado? É aí que eu queria chegar. Tá ligado? Não, mas vamos ver, às vezes o vídeo é tora, né? Tá ligado? Às vezes é tora demais. Às vezes eu tô chapando também, né? Uma luta sem restrições, com empoderamento. Pode ser que eu esteja chapando, mano. Mas tudo bem, é mais um dia sendo uma ariranha na selva, na relva, né? Na falta. Mano, e aí, velho? E aí? Calma aí, mais um pedaço. Você quer dizer alguma coisa com isso? Não tô querendo dizer nada com isso. Tô achando, eu só quero dizer que foi uma coincidência, né? Tem que ter sido uma coincidência. Né? Cadê o que eu tô procurando aqui? Aí é foda, né? Pô, mas lá, eles tiveram iluminação. Tiveram iluminação, tiveram estrutura. Você quer dizer... Essa é a última parte. Que fita mesmo, cara. Pô, mas é isso, tudo bem também, tá ligado? Isso aqui é um sinal, pessoal. Isso aqui é um sinal sobre o quê? Sobre... Olha, até o cofrinho aparecendo, mano. Isso aqui é um sinal que alguma coisa de certo a gente tá fazendo, né? Eu falei, mano, hoje mais cedo, pensei hoje mais cedo que
Que isso é como se a gente estivesse jogando tão bem um jogo de FPS que os caras estão chamando nós de cheater, tá ligado? Porque o cara não tá reagindo ao vídeo dele mesmo. Aí, ó, Cauê, tá vendo? Aqui eu tô falando da parte 2 do vídeo, do Balela, que é que é difícil as pessoas entenderem que é a parte 2, porque nós não aparece, nós não é nem citado. Mas eu diria que é uma parte 2, mano, porque é bem parecido, mano. Mas tudo bem também, gente, tudo bem, mais uma vez. Eu não tenho culpa de ser uma ariranha na selva e tá ali tentando sobreviver a vários predadores. E aí, o Brino, depois que teve essa treta toda, o Brino apareceu na live dele pra falar sobre esse assunto. Vamos ver o que ele falou. Impressionante, cara, impressionante. Cara, falando em vídeo, a gente soltou um vídeo especial de luta livre. Vocês assistiram esse vídeo? Tá muito engraçado, inclusive, esse vídeo. E eu queria falar que esse vídeo aí a gente pegou uma ref do Balela, só que o editor, era uma ref, mas não ficou bem uma ref, né? O editor fez a edição igual do Balela. Eu já dei um esculacho em todo mundo lá. Falei com o Calango e com o Zero, inclusive. Desculpa, Calango e Zero, amo vocês. Já dei um pis pra não acontecer mais. Então, queria dizer isso aqui também, que é importante dizer isso. Mas o vídeo tá bem legal, hein? E o que os caras tão putos é o seguinte, é muito mais do que edição, não é só edição, é toda a produção, é a ideia, é a formato, a montagem, a gente já falou isso 1000 vezes aqui, inclusive o que o Brino tá envolvido, e é muito, eu acho, me desculpa, eu acho um pouco covarde falar que é a culpa da edição e que ninguém viu, que foi pro ar e ninguém viu, ninguém percebeu, é meio foda, assim, é jogar no cu de quem não pode depois chegar lá e falar, né? Inclusive, se vocês não conhecem o canal do Balela, conheçam o canal do Balela, é muito bom o canal do Balela, do Calango e do Zero, né? E, cara, é muito maneiro mesmo. E agora tem também o Caião também, o Caião tá com eles também, ele é muito bom também. Mas o Zero e o Calango eu conheço eles há muitos anos, mano. Tanto que nós fizemos uma animaçãozinha esses dias deles. Conheçam o canal deles que é muito bom, vocês vão gostar bastante de assistir, é bem legal. Dito isso, tava assistindo o vídeo e você apanha. A mãe mandou uma mensagem pra mim logo cedo, falou... Aquele seu vídeo eu não quero ver, tá me dando dor no coração. Eu vi o pedacinho e não quero assistir. Eu falei, não, claro que não. Foi tudo... Mano, é muito louco, tá? Eu vou te falar a verdade, gente. Eu, com dores até agora, a gente foi... É que foi uma operação urgência, né? Esse vídeo foi gravado sábado pra postar na segunda-feira. Então, assim, foi agora que eu gravei. Impressionante. E aí é foda, porque assim, ele não falou nem um minuto sobre o assunto, né? Eu acho que a desculpa poderia ter sido um pouco melhor, assim. Eu acho que o que machucou... E aqui a gente vai ver o Cauê falando depois e o Mount falando, e aí o Mount fala bastante sobre esse assunto. O que machucou, eu acho que foi o off. Então a conversa que eles tiveram no off, que pelo visto foi bem torta, né? Foi bem esquisita. E essa... É mais um vídeo patrocinado, um vídeo pago... É aquela história, né? Beta RP de novo, assessoria de crise. Não ia custar tão caro pro Brino fazer uma coisa um pouquinho melhor do que essa, mas eu acho que ele não quis. Eu acho que ele quis dizer que ele falou, mas não quis entrar muito no assunto. Entendeu? Sei lá. E tem uma outra história também, né? Ainda mais que envolve marca, e obviamente que isso também proíbe um pouco mais o Breno de criar tanta questão sobre esse assunto. Mas ele podia, por exemplo, ter feito um react do canal do Balela e feito, tipo, a live dele inteira e lá se inscrever no canal, entendeu? Então eu acho que podia ter sido feito com um pouquinho mais de cuidado. Vamos ver só o pedaço aqui do Cauê falando um pouco da história. A notícia o Brino foi fazer uma ação pro Netflix e lançou um vídeo fazendo uma aula de luta livre. Assim como o Balela tinha feito. Até aí tudo bem, disse o frango na porta do forno. Ninguém é dono do tema luta livre. Ninguém é dono do tema luta livre. A coisa começa a ficar um pouco estranha quando você assistia ao vídeo, pelo menos a versão que estava no ar, porque depois ela foi até alterada. Sim. Onde a edição era semelhante. Inclusive, vocês viram ali, quando o Calango começa a procurar na live dele um pedaço, ele não acha esse pedaço, porque o pedaço foi retirado. São os pedaços que deixavam muito explícitos que o vídeo era uma referência, né? O conceito do vídeo era semelhante. Vamos fazer aqui esse papapá, luta no final, papapá, talvez umas piadas parecidas. O vídeo dividido em capítulos, assim como o Balela fez, a edição que entra uma tela preta, próximo capítulo, papapá. Mesmo tipo de edição, mesmo conteúdo. A coisa... Até aí você começa a falar, mano, às vezes é uma ref, como o termo que o próprio Brino usou, uma ref. Só que daí o Zero e o Calango revelam depois que o Brino entrou em contato com
Primeiro com a produção do Balela pedindo o contato dessa galera, tipo Aham. assim, eu gostaria de fazer um vídeo com essa galera que vocês fizeram, No local onde vocês no fizeram. local onde vocês fizeram, e chegou a perguntar pro Calango, e essa roupa aí que você usou, qual que é o corre pra eu conseguir uma roupa igual a que sua? você pegou. E aí depois o vídeo vai pro ar, e os moleques ficaram muito chateados. É Assim, lógico, mano. Muito chateados mesmo, porque o Zero e o Brino estavam todos os dias fazendo live juntos. Pra de repente o Brino soltar um vídeo que é uma cópia do Balela, a notícia é, o Brino foi fazer uma ação pro Netflix. Vamos ver a fala do Mount, que eu acho que a fala do Mount é bem completa sobre essa treta. Vamos lá. Eu adoraria ser capaz de não comentar esse assunto, mas infelizmente ele é o assunto que dominou as minhas redes e a minha existência na internet nos últimos dias aí, né? E eu me sinto quase obrigado a falar sobre, porque senão eu não vou poder ficar em paz, né? Hoje no chat aí, né, enxurrada de perguntas sobre isso, mas vamos lá. Vamos falar aí um pouco sobre o assunto aí que aconteceu, né, nos últimos dias, que foi a parada entre os meninos do Balela e o Brino, né? E pra você que não sabe, mano, tanto os meninos do Balela quanto o Brino são parceiros meus, né? Inclusive, não só são parceiros meus, mas eu vi o Brino surgir na internet como criador de conteúdo. O Brino entrou na Fúria na mesma semana que eu. Eu vi as primeiras lives do Brino que ele fez na vida dele, na Twitch. E, mano, o Balela é um projeto que eu troquei ideia com o Calango e com o Zero quando eles estavam tendo a ideia sobre fazer um podcast, tá ligado? Então eu vi o nascimento do Brino e eu vi o nascimento do Balela, né? E aí é uma situação muito chata, mano, porque... tá ligado? É um bagulho que... Enfim... Mas vamos lá, mano, tipo assim, eu fui o segundo convidado lá do Balela, pô, gente, já fiz muita coisa com o Brino parceiro meu, pô, pra quem não lembra, na época do GTRP, cara, eu e o Zero, a gente começou a jogar GTRP, o Brino tava começando nas lives, a gente chamou o Brino junto pra jogar com a gente, e aquilo foi ótimo pro Brino, o Brino estourou na época, né, foi ali que ele começou a estourar na internet, nas lives e tal. E fico muito feliz, mano. Pô, o caminho que o Brino traçou, assim, em questão de reconhecimento na internet é muito legal, é muito grande. Ele teve foi abençoado demais por ter chegado lá, muito foda e tal. Mas a parada que acontece, cara, é um negócio meio esquisito demais, assim, porque... De novo, mano... E eu adoraria que isso tudo fosse uma grande atuação, tá, galera? Porque aí eu não teria que estar nesse momento falando sobre isso agora. Mas, assim, é uma parada que... Tipo, eu não consigo entender o porquê, tá ligado? Tipo assim... Mano, de novo, né? Pô, racho do caralho. Quando o Brino começou a estourar, mano, eu ficava muito... Até hoje, né? Fico muito feliz por ele e tal. Por mais que, óbvio, ele esteja conectado a algumas pessoas que eu desprezo e que eu... não me conectaria, mas tudo bem, mano. Ele é ele, eu sou eu, né? O cara não tem que ficar se conectando com pessoas que eu acho corretas e tal. Aqui, eu não vou colocar palavras na boca do Mount para saber de quem ele tá falando, mas muita gente indica que o Brino começou a ter um relacionamento, né? Não um relacionamento, mas assim, foi no programa da Virgínia, então tá ali meio... Fez alguma... Eu não sei o que ele chegou a fazer com o Carlinhos Maia, mas muita gente cita o Carlinhos. E falam de outras pessoas, falam que ele foi no Primo Rico, né? E... É aquilo também, né, gente? Só é cancelado isso na nossa pequena bolha da internet, né? Porque a gente sabe muito bem que o caminho para você estourar, entre muitas aspas, é você estar nesses lugares que, de alguma maneira, traz muita gente mesmo, né? A gente tem... Eu tenho minhas questões quanto a isso, né? Desse negócio de... eu lembro que muita gente era criticada de ir no Danilo Gentili, por exemplo, e aí eu lembro que a Glória Groove foi muito criticada no Danilo, e aí depois agora o Danilo parece que teve quase um rebranding agora na internet, e agora o pessoal do Gongada Drag foi no Danilo recentemente. Eu acho que tem lugares e lugares, e eu me olhando como uma pessoa LGBT, eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, estar nesses lugares, mas eu sei que é uma lógica muito complicada, né? Porque é muito ruim
é muito delicado isso que eu tô falando, tá? Então tenham muito cuidado de ouvir com cuidado o que eu tô falando também. Muitas vezes a gente, por negar alguns espaços que obviamente não são abertos pra gente, e aqui eu tenho que fazer um parênteses também, porque eu tô me colocando como LGBT, sendo que o Brino não tá dentro desse universo, tá? Vamos lá. Então calma aí. Mas eu me colocando como LGBT, a gente sabe que a gente tem um nicho muito pequeno, que é um nicho que tem todas as barreiras para poder explodir, né? A gente sabe que conteúdos LGBTs têm muito mais dificuldade de ganhar visibilidade do que conteúdos que não são LGBTs. A gente tem um caso, por exemplo, do Corrida das Blogueiras, né, que é um dos maiores reality shows do Brasil e que sofre para conseguir patrocínio, né? Então, a gente vê que até os grandes cases de sucesso têm dificuldade de ter espaço por ser LGBT, ainda mais nesse momento que a gente está. Então, em algum momento, eu acho importante a gente estar em alguns espaços que falam mais com mais gente da população, e por isso que eu não condeno, por exemplo, a Glória Groove ter ido no Danilo, o pessoal do Congada Drag, alguém vá no programa da Virgínia, ou alguém vá no Rancho do Maia, etc. Mesmo que seja debatível, né? E aqui eu também não gosto de jogar as coisas a ferro e fogo, mas mesmo que seja debatível o lugar, a maneira que é utilizada, mas eu acho que tem conteúdo para todo mundo. Eu já falei aqui milhões de vezes que, independente do que a gente acha, por exemplo, do Carlinhos ou da Virgínia, são pessoas competentes naquilo que elas fazem, mesmo que tenham posicionamentos muitíssimo complicados, né, em alguns momentos, mas são pessoas que têm a competência para fazer o que elas fazem. E aqui já vão comentar que eu tô endeusando, passando pano pra alguém, mas a gente sabe que no final das contas o Brino tá pensando na carreira dele de estar nesses lugares, né? E não por acaso que ele chegou no tamanho que ele chegou, né? O Brino já chegou num tamanho aonde ele já é global, né? Então já tá num nível muito alto de influenciador, e é foda porque eu acho que é nesse momento. Tá certo que ele ainda tá num momento de ascensão, ainda tá num momento onde ele tá construindo a carreira dele, mesmo que ele tenha chegado muito longe, ainda tá nesse momento de se acostumar a estar nesse lugar. Eu entendo em algum momento ele tá fazendo isso, mas é foda, porque é nesses lugares aonde você tem maior capacidade de poder puxar pra cima outras pessoas que te ajudaram, né? Outras pessoas que não conseguiram chegar lá, né? Não acho que é a vida da pessoa ter que fazer isso, ela não tem obrigação de estar ali o tempo inteiro se reverenciando aquele negócio, mas ao mesmo tempo é doído, eu imagino, para as pessoas que estão ali assistindo se sentirem menosprezadas ou diminuídas por essa situação, né? Eu entendo, não dou tanto peso a isso, mas eu entendo o nível da frustração, e eu imagino que no lugar dele eu também ficaria frustrado. Mas em questão de reconhecimento e, né, a grana que ele faz hoje é muito foda, legal, ele chegou lá, tá ligado? Ao mesmo tempo, mano, do outro lado, eu tenho um projeto que é o Balela, de uns parceiros meus, que eu acompanho muito, inclusive também a dificuldade financeira que eles passam, tá ligado? É um projeto que não fecha as contas, né, que tem 3 pessoas envolvidas, o Caio, o Zero e o Calango, e tipo assim, mano, eu não vou ficar abrindo aqui, né, nada pessoal, que não seja público, mas eu ouço semanalmente um pouco de desespero desses meus parceiros de, mano, tipo assim, a gente não sabe se a gente vai pagar as contas no final do mês, tá ligado? E aí, mano, diante dessa situação, então, de um cara que estourou muito na internet, muito foda, tem um mérito muito grande, o Brino tá lá, estouradão, e do outro lado, um projeto muito menor do que o Brino, que nem paga as contas no final do mês. Tipo assim, por que isso aconteceu, tá ligado? Por que isso rolou, mano? Eu não consigo entender. Tipo assim, não há, na minha concepção, e assim, eu não quero falar muito sobre esse assunto, galera, porque eu nem conversei com o Brino. E, sinceramente, eu nem vou, porque eu acho que a vida dele tem coisa mais importante do que ficar ouvindo o parceiro dele, né? Então eu não vou ficar entrando muito em detalhes assim, mas pra mim não há sentido no Brino ter feito isso, tá ligado? Que foi, pra quem não entendeu, né? O Balela, uns meses atrás, fez um vídeo lutando luta livre e tal. E aí, mano, recentemente, uma semana atrás, o Brino, ele deu basicamente Ctrl+C, Ctrl+V nesse vídeo, mano. Tipo assim, pra quem... Mano, eu juro por Deus, na hora que os moleques me mandaram esse vídeo eu assisti, eu falei... Vocês combinaram isso? Tipo, ele, tipo assim, é pra dar uma bombada no Balela, ele, tá ligado? Vocês combinaram essa dinâmica, ele vai copiar o vídeo, depois ele fala, pô, esse vídeo aqui é do... Não, mano, não. E eu fiquei, mano, que isso, tá ligado? Tipo assim, que loucura e tal, beleza.
Só que pra mim, galera, isso nem é o que mais me impressiona e me chateia, mano. Porque, de novo, entendo, eu tô falando aqui de um cara que a vida inteira, né? Há pelo menos 5 anos eu tenho como parceiro que é o Brino. Mas aí, quando isso acontece, os caras trocam ideia e tal, pra mim ali tinha um cenário muito claro, que era o Brino, parceiro nosso, do começo, mano. Assim, dá pra atribuir o início do sucesso do Brino na internet ao Zero, por exemplo. Porque o Brino veio como Bruninho, sobrinho do meu personagem, filho do personagem do Zero, mano. O início ali da parada, a fagulha, foi isso, tá ligado? Que trouxe pra ser a potência que o Brino é hoje. Então a gente tem essa situação, né? O Brino, parceiro nosso, dá um vacilo grande com, né, outros parceiros nossos. E aí, beleza, ele reconhece esse vacilo e aí ele tem ali uma oportunidade muito grande de corrigir o vacilo dele, tá ligado? Porque é isso, gente, errar, mano, é uma parada, a gente erra, acontece, a vida é essa. O Brino, por exemplo, poderia nem ter visto o vídeo do Balela, o que não foi o caso, mas tudo bem, ele poderia não ter visto o vídeo do Balela, o Brino poderia não ter nem visto o resultado do vídeo dele antes de postar, o Brino poderia, tá ligado, ter viajado, achava que tá fazendo uma referência e tava... Enfim, né? Então errou. Agora, como a pessoa vai se portar perante o erro é o que pra mim marca muito, mano. Eu vi o Cauê falando sobre isso hoje e vocês já viram muitas vezes eu falando sobre isso. Desde a treta do Haluca eu falava, mano, errou. Mas e aí, o que você vai fazer depois? E aí, pra mim, o que o Brino fez depois, mano, é... Sim, eu duvido que ele veja isso, mas Brino, de parceiro, assim, mano, nem trocou ideia. Eu concordo demais com isso, assim. Eu acho que errar, todo mundo tá aberto a errar. Todo mundo tá aberto a julgar mal as próprias ações, a fazer coisas que depois você não tinha nem visto a maldade naquilo. A gente tem uma tendência a achar que todo mundo faz tudo na maldade, todo mundo faz tudo consciente, e às vezes a gente é só humano falho mesmo, a gente às vezes só faz merda, né? O problema não é... Lógico que o problema é fazer a merda, e dependendo da merda, a gente sabe que merece punições diferentes, mas eu acho que a maneira como você age depois fala muito, depois que você toma consciência da merda, você fala muito sobre quem você é, fala muito de como você tá olhando aquilo ali, de como você age depois. Então eu acho que a grande chateação aqui da galera foi essa, com o que aconteceu depois. Mas... Pra mim, ele não fez nada. Nada, mano. Nada. O que ele fez? Ele tirou umas partes do vídeo dele que deixavam muito na cara que era cópia. Porque pra quem não viu o vídeo do Balela, ele separou em capítulo 1, o treinamento. Capítulo 2, o não sei o que lá. Capítulo 3, a luta. E aí o Brino fez a mesma coisa. Capítulo 1, a preparação. Capítulo 2, tipo assim, o Brino, tintim por tintim, nesse sentido, tava lá. Aí ele tirou isso do vídeo dele, beleza. E ele falou por 1 minuto, sei lá, no início de uma live dele pra... sei lá, 1000 pessoas, que, galera, aconteceu isso, meu editor viajou e é isso. Ponto final. Essa foi a correção, tá ligado? Da parada. E tipo assim, mano, de verdade, Brino, eu tenho certeza que você curte os caras, mano. Eu tenho certeza que o sentimento de parceiro com os meninos do Balela não passou, tá ligado? A gente conhece, a gente passou por muita coisa junto aí. O que pra mim não faz sentido é porque que essa foi a atitude dele, mano. Tipo assim, tudo bem, vou acabar comparando comigo mesmo. Se eu tivesse no lugar do Brino, o que eu teria feito? Meu próximo vídeo do canal teria falado, galera, seguinte, uma introzinha de 1 minuto aqui, vídeo passado, eu acabei plagiando uns parceiros meu do canal Balela, e eu tô aqui, mano, como eu gosto pra caramba deles e eu quero me corrigir com eles, eu tô aqui pra, nesse vídeo, divulgar o canal deles. Se vocês puderem dar uma chance, os caras são gente fina pra caramba, eu sei que eles ralam pra ganhar uma grana no final do mês, e muitas vezes eles não fecham a conta, então, mano, se vocês puderem dar uma ajuda pros caras, pronto, uma das opções. Outra opção, mano, fazer uma live, galera, hoje na live eu vou reagir a uns vídeos do cara, pra vocês conhecerem o projeto que eu comprei. E aí, mano... Só pra encerrar, tá, galera? Só pra encerrar a parada, porque eu não vou ficar comentando sobre isso aqui. E, por favor, eu peço pra que depois disso, mano, vocês não me questionem mais. Vai ter gente questionando, vocês puderem falar, mano, o Mal já falou sobre isso e não vai falar mais. Eu tenho certeza, eu não tenho, mas eu tenho uma convicção disso que eu vou falar. O que doeu nos meninos do Balela não foi o plágio. Não foi. Se tivesse sido qualquer outro que tivesse plagiado, os caras iam ter ficado grilados no máximo. O que doeu foi o sentimento de ter sido apunhalado pelas costas. Tá ligado? Porque... amizade é um bagulho que a gente dá valor, mano. A gente constrói, a gente põe energia, a gente põe esforço, mano, né? Pô, em quantos momentos que eu não tava afim de sair de casa, mas eu sentia que o Brino tava precisando dar um rolê, que eu não saí de casa pra dar um rolê com o cara. E vice-versa. Quantas vezes o cara também não me estendeu a mão no momento que eu precisava. A amizade é um negócio que eu, pelo menos, valorizo muito. E aí, mano, quando você sente que a amizade foi colocada de lado, ou alguma coisa do tipo, por outro motivo besta, é um bagulho que dói, mano. Tá ligado? Tipo assim, você sente, você fala, caralho, mano, meu amigo... que eu chamava de amigo, vacilou comigo nesse sentido.
Então, assim, pra qualquer um que tá se perguntando, nossa, Mount, mas com a repercussão que teve no Twitter, eu imaginei que ia ser um negócio muito pior, né? Achei que o cara ia ter cometido um crime. Foi só um plágio. Eu acho que a parada que dói, e que muita gente meio que compadeceu com esse fato e entendeu demais o lado dos meninos do Balela, é que não é plágio, não é uma besteira, é um bagulho, tipo assim, é um negócio que machuca, que diz respeito à amizade, tá ligado? E eu tenho certeza que vocês entendem isso, porque quem nunca teve uma amizade que você se sentiu meio apunhalado? E é um negócio que dói, mano. Você fala, caralho, tá ligado? Tipo assim, mano, pô, Brino, nós é parceiro, mano. Tá ligado? Não é. Isso não é um bagulho que acontece entre parceiros. Não é, mano. Eu já errei com o Brino já errou comigo, o Brino já errou com o Zero já errou com o Brino, mas a gente é parceiro, mano. A gente vai lá e fala, ok, o que eu posso fazer aqui pra consertar esse erro que eu tive com você? E a gente coloca e resolve, eu tento resolver. Quando uma pessoa vacila com você, e aí você sente que não há vontade nenhuma da pessoa resolver o vacilo, você fala, caralho, mano. Então se pá que eu não tenho tanto valor pra pessoa quanto eu imaginei que eu tinha. Se pá que a gente não é tão parceiro quanto eu imaginei que a gente era. É isso. Tá, galera? Eu acho que o que doeu e o que fez os moleques ficarem chateados... Mano, eles não ficaram putos. Eu tava lá no momento em que eles descobriram. Eles ficaram... Mano, tipo assim, que isso, mano? Por que isso aconteceu, tá ligado? Por que isso precisou ser dessa forma? De novo, o Brino cometeu algum crime? Não. O Brino deu um vacilo, sem dúvida nenhuma. Mas é isso. Eu acho que em resumo da parada toda é essa, galera. Ai, Mount, vou começar a odiar o Brino por conta... Não, mano, você faz o que você quiser, né? Você interaja com as pessoas da forma que você achar. Eu acho que ninguém tem que deixar de acompanhar ou passar a acompanhar nada. Tipo assim, cada um toma a sua decisão. Não tô aqui pra ficar, né, cancelando os outros. E aquela história, eu tenho até um vídeo aqui mais na frente, falando sobre um pouco dessa estrutura de endeusamento das pessoas, né? A gente passa a achar que as pessoas, elas são deusas intocáveis, principalmente quando alguém explode muito rápido assim na internet, né? Eu abri o vídeo falando sobre isso, né? Os incanceláveis estão sendo cancelados, né? A Isabela, o Brino, isso não torna, obviamente, a Isabela uma doida, o Brino um filho da puta, não. Eu acho que assim, erraram, estão fazendo de forma errada. Eu acho que é muito complicado, gente. É muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, elas são falhas. Elas fazem merda, né? Elas fazem merda, elas são... Até saiu um corte, né, meu na Tati Bernardi falando que eu defendo o direito das pessoas de serem incoerentes em alguns momentos, mas ninguém é perfeito, as pessoas vão errar, vão fazer merda. Não é pra passar a odiar a pessoa, mas também tirar um pouco de um pedestal de que essa pessoa não vai acertar sempre, e muitas vezes ela vai fazer coisas que são complicadas, né? Mas eu entendo como a gente não tem muitas vezes até maturidade de entender um pouco isso, né? Não, em momento nenhum, importante dizer, não dizendo que isso faz com que as pessoas tenham o direito de fazer o que elas quiserem e passar a mão na cabeça das pessoas, porque não é bem assim também. Parem de acompanhar o Brino, né? Não é isso o caso. Eu acho que é uma parada só de, mano, eu juro por Deus, mano, Deus, eu juro por você, mano. Eu não consigo entender por que é que isso aconteceu. Tá ligado? Não consigo. Juro por Deus. Não consigo. Pra mim é uma grande dúvida na minha cabeça, que é por que isso aconteceu, mano? Não sei. Não tenho ideia. Não consigo entender. Mas enfim, galera. É isso. De novo, duvido que o Brino veja isso, mas Brino, se você vê isso, mano, eu não te odeio, eu não te desconsidero um parceiro meu, eu me questiono do porquê isso aconteceu, tá ligado? Por que você agiu dessa forma com um parceiro seu, né, mano? Pô, o Brino, nós tava lá, mano, no começo, você lembra? Você lembra, Brino? Nós tava lá no começo, mano. Muito foda, é muito irado que você chegou nesse momento. Eu torço demais pelo seu sucesso. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono um pouco do porquê, né? Tá ligado? Mas é isso, mano. De novo, desejo sucesso pro Brino. Desejo muito sucesso também pro Balela. Se você não conhece o Balela, é um projeto que vocês têm que conhecer. É um projeto muito legal. Começou como um podcast, depois virou uma parada um pouco diferente. E hoje eles acharam uma linha de conteúdo do caralho que é tendo experiências. Então eles foram, né, nesse episódio da Luta Livre, eles foram lá e fizeram um dia de Luta Livre. Saiu semana passada que eles foram na cozinha do Xepa e esse vídeo é irado. Mano, Caio Romano e Calango no meio da cozinha num dia de trabalho dos caras e o Zero atendendo a sala, mano, o salão. Tá ligado? O Zero não conseguia decorar qual era o número da mesa, mano. O cara falava assim, ó, essa bebida na mesa 5. O Zero pegava o bagulho e começava a passear pelo salão, assim, tipo... Você é a mesa 5? Aí o cara falava, mano, não tem ideia do número da minha mesa. Aí ele... Fechou. E aí ele voltava e falava, mano, não sei qual que é a mesa 5. Juro por Deus, vocês têm que assistir esse vídeo, tá irado. Conheçam o Balela, mano, é um projeto muito legal. Agora eles estão juntos com o Caio Romano, 100%. Caio Romano, que era roteirista do Rango Brabo. Então, mano, é um cara que tem ali uma linha de comédia irada. É muito foda, eu gosto muito. Então conheçam o Balela.
Muito foda o projeto dos caras. De novo, gente, por favor, mano, não vão compartilhar ódio, assim. Acho que vivam um pouco com o sentimento de vocês, sabe? Não precisa ficar jogando pra fora. Não vai pro Twitter ficar compartilhando. Ah, eu odeio esse cara não sei o que lá. Não vai na mensagem do cara. Não vai comentar na foto do cara. Eu acho que imaturidade não. Vacilo não se combate com vacilo, tá ligado? Não é assim que funciona a parada. Então sim, vocês têm razão em sentir o sentimento que vocês sentem, mas eu acho que dá pra também compartilhar com um amigo. Entra no Discord e fala assim, mano, você viu isso? É isso, mano. Mas não, né, vai jogar publicamente, vai jogar pro cara, porque eu acho que não é assim que se faz a parada, certo? Compartilhem sim o amor, mano. Então se vocês querem compartilhar alguma coisa pública, vão lá nos vídeos do Balela, deixa um comentário, sabe? Dá uma view pros caras, dá um like pros caras, conheça o projeto. Acho que o amor sim a gente tem que botar pra fora, né? Sentimentos positivos, mensagens positivas, né? E aí isso aí, fiquem à vontade, né? Vocês têm que fazer isso. Façam, apoiem o projeto dos caras. Né? E é isso, galera. É isso. Vamos ver umas opiniões aqui sobre o assunto. Sobre o assunto. Vamos. Esse aqui é o Socket Tá 2. Acontecendo com o Calango e o Zero. E eu não sou um canal de treta. Se você quiser saber aí, você pesquisa. Eu senti É aqui que o a gente soco vai na contar a boca treta. que eles levaram em mim. Tá doendo em mim. Eu sou um criador de conteúdo, pequeno, médio, e eu tenho também um projeto da minha vida. E eu tô fazendo esse vídeo aqui há uns 25 minutos, tentando falar sem perder a linha. Porque eu sinto na pele. E é errado eu dizer que eu sei pelo que eles estão passando, porque eu não tô na pele deles. Mas eu penso como se fosse comigo. Eu já fico puto quando o influenciador maior que eu, o menor também, pega vídeo meu, cara, se inspira, né? Sem dar um crédito. O bagulho fica idêntico. E me mandam, pessoas me mandam. Um maluco com 5 milhões de seguidores copiou um vídeo meu e me mandaram e falaram, pô, o cara nem te deu um crédito. Porque ele postou uma semana depois que o meu já tava viral. Aí o dele viralizou mais que o meu. Pelo carisma? Ou pelo número? Isso é porque é videozinho curtinho, de 1 minuto. Imagina uma produção como o Balela. Se você é próximo de alguém ou já tentou abrir um negócio, começar um projeto, criar uma coisa do zero, você sabe o quão impossível é o começo. Se você tem grana, pelo amor de Deus, não comenta nada nesse vídeo. Até pra quem tem muito dinheiro, não é tão fácil assim você fazer um programa e conquistar o seu espaço ali, tá ligado? Porque também dinheiro não compra carisma. Eu não acho que dentro dos próximos 3 anos o Pescados e Convidados, meu programa, vai se pagar em algum momento. Ele vai começar a se sustentar sozinho. Sempre vai ter que eu dar o máximo pra trabalhar, o máximo que eu puder, juntar o máximo de dinheiro que der, não ter luxo nunca, e tudo que eu for conseguindo eu vou investindo nele. Minha realidade hoje é essa. E eu imagino que é que vai continuar sendo. Porque eu prefiro comer arroz e ovo por 10 anos e todo o dinheiro que sobrar eu colocar no Pescados. Porque aquela é a porra da paixão da minha vida. É o meu grande amor como criador de conteúdo. Se eu pudesse largar todas as coisas que eu já comecei na minha vida pra poder... com relação ao trabalho, pra poder focar em uma só, seria o Pescados e Convidados. Até hoje essa é a maior paixão da minha vida. E eu olho pro pessoal do Balela e eu penso como eles estão se sentindo com essa situação. Puta que pariu. Eu não tô tentando fazer essa porra ser sobre mim. Mas eu tô dando o meu exemplo, o meu contexto, pra dar a dimensão do desabafo. Porque eu senti como se fosse comigo. Não consigo conceber essa ideia do... Eu tenho um vídeo no meu canal secundário, que é o vídeo do Não Vire Criador de Conteúdo, acho que esse é o nome do vídeo, que eu falo bastante sobre esse assunto, tá? Eu acho que esse assunto ele tem muitas nuances, né? Tem a frustração do outro dar certo e eu não, né? Tem a frustração de querer fazer algo que é a minha paixão e muitas vezes essa paixão ela não consegue se adaptar ao que o mercado espera e no final número e remuneração, etc. tem a ver com expectativa do mercado e não com especificamente com o que você ama fazer. Não é porque você ama fazer que aquilo tem uma qualidade, e aqui qualidade eu estou usando numa palavra bem aberta, assim, né? Então, eu tenho bastante coisa para falar sobre esse assunto, mas eu não vou falar aqui porque eu fiquei mais de 40 minutos falando no outro vídeo, e muita gente gosta desse vídeo, inclusive acho que é o vídeo com mais visualização do meu outro canal, dá uma olhada lá. Mas é isso, eu sinto que às vezes essa frustração é a frustração de todo criador, e aqui lembra que eu falei que 99% dos criadores não conseguem pagar as contas no final do mês, né? Muita gente acha que vida de criador de conteúdo
Óbvio que tem muita gente que não faz porra nenhuma, explode, tem. Mas tem gente que trabalha pra caramba, né? Trabalha 24 horas. Trabalha no momento no momento de lazer ele tá trabalhando. Então tudo vira trabalho. E aí muita gente acha, né? Vai um pouco nessa mesma linha do ódio ao influenciador, que hoje em dia tem, que o influenciador é a criança mimada, né? O influenciador é tratado como uma criança mimada que não faz nada e ganha dinheiro sem merecer, né? Então tá tudo um pouco nesse universo, que eu sempre sou muito crítica a essa visão, porque eu acho uma visão muito romantizada e até com um bode expiatório para jogar um pouco de infelicidade de uma coisa que não é culpa de um criador de conteúdo, né? Mas vocês já sabem qual é a minha opinião, e eu sou toda hora muito criticada por isso, e até fico um pouco cansada de falar desse assunto. Mas existe essa frustração das pessoas pequenas quando olham pessoas grandes, fica muito achando que é por causa daquela pessoa que a pessoa menor não dá certo. E eu vou falar uma coisa com vocês, gente. Eu sou uma pessoa que me afastei muito das redes sociais porque isso me afeta profundamente, profundamente. Então, um criador de conteúdo que diz que isso não afeta zero, ou a pessoa está muito bem terapeutizada, ou está mentindo, porque eu vejo pessoas estourando e vejo pessoas dando muito certo, e até às vezes tenho muita dificuldade de perceber o meu valor nessa história. Né? Tem muita dificuldade de perceber que a curva de crescimento do meu canal não é uma curva normal, né? Não é uma curva. Tem gente que passou anos para chegar onde eu cheguei, né? E eu tenho muita dificuldade de perceber, porque eu acho que eu trabalho sem parar, porque eu acho que eu faço e não consigo nunca. Bem, em 8 anos de relacionamento, eu acabei de voltar da primeira viagem com o meu marido, né? Primeira viagem em 8 anos de relacionamento. Uma primeira viagem internacional, né? Que a gente foi pra Argentina. E a gente não ia antes por vários motivos, mas também por falta de dinheiro e também pelo nosso corpo, etc. Mas é outro parênteses. E eu também tava falando nos stories esses dias de o quanto foi transformador para mim a experiência de viajar e tirar 2 dias da viagem para não gravar. Porque eu gravei nos outros 2. Eu tirei 2 dias de viagem para não gravar e foi muito estranho passar um dia sem me cobrar de trabalhar. E eu não sei qual foi a última vez qual foi o último dia que eu não trabalhei, né? Faz muito tempo que isso não acontecia. Então foi muito esquisito. Eu até diminuía a validade de fazer uma viagem, porque eu achava, é bobeira, fazer o que na viagem? É só me atrapalhar a trabalhar. Né? Eu estar em outro lugar, eu não tô no meu computador, eu não tô na minha sala, eu não tô no não sei o quê. Então isso tudo fazia muito pouco sentido pra mim. E aí eu até coloquei no Stories, eu esqueci depois de responder, que eu falei assim, eu acho que eu acabei de descobrir por que as pessoas começam a viajar. E é por isso, né? O que eu tava querendo dizer ali naquele Stories que eu não continuei, foi isso. Que caiu um pouco a ficha de que eu tenho que aproveitar minimamente aquilo que eu conquistei. E aí, voltando nesse papo de que eu tenho muita dificuldade de ver o meu valor, tenho muita dificuldade de ver onde eu cheguei, porque o tempo inteiro nunca é o suficiente. Porque eu olho pro meu canal, eu vejo as views do meu canal, eu acho que não cheguei aonde eu gostaria de chegar, não cheguei ao número de inscritos que eu gostaria de chegar, não cheguei no rendimento que eu gostaria de fazer. Olho o meu Instagram e me acho a pessoa mais flopada do mundo, porque vou me comparar com outras pessoas, e nem com o Brino, porque o Brino já tá em outro nível, né? Outro nível estratosférico. Mas parece que a gente está sempre, e é por isso que criador de conteúdo tem uma saúde mental muito fragilizada, porque a gente está sempre se comparando com o sucesso do outro, e é sempre uma pessoa que acaba tendo um sucesso e você toma aquilo como sendo um sinal do seu fracasso. E é muito difícil, é muito difícil. Então eu tenho uma certa empatia quando eu vejo um criador reclamando, ao mesmo tempo que tem um lado meu racional que tenta ver essa situação com um pouco menos de emoção, no lugar de nem sempre é 100% sorte, nem sempre é 100%, porque aí tem isso, né? A pessoa que deu certo, ou ela é filha da puta, ou ela tá envolvida com gente que não presta, ou ela fez coisas muito escrotas, ou ela se aproveitou de não sei quem, ou ela não sei o quê. A gente sempre tenta criar situações para comprovar de que eu não dei certo porque eu sou uma pessoa boa, ética, que eu sou uma pessoa que corre pelo certo, e é por isso que eu nunca dei certo, é por isso que eu nunca explodi,
né? Porque eu não faço, porque eu não vendi a minha alma, porque eu não vendi a minha ética. Tem muito desse discurso, que é um discurso de autoproteção, né? Um discurso de mostrar que eu só não consegui chegar onde eu gostaria porque eu não tô disposta a pagar o preço de vender a minha alma como as pessoas que chegam lá fazem. E a gente sabe que isso é irreal, não é bem assim que funciona. Mas isso protege a gente de não olhar pra gente e ver que talvez a gente precisa se desenvolver e também pode ser que não tenha chegado o momento, né? Então, eu acabei, de novo, me aprofundando nesse assunto, mas vai ver esse outro vídeo, que eu acho bem legal esse outro vídeo. Mas eu entendo essa dor aqui desse cara, e eu acho que tem um pouco disso, assim. E ainda copiou de um amigo. Amigo! Amigo! Caralho, depois que você vira influenciador, essa palavra vira uma comédia. Eu tenho amigos da música, do agro, do CLT, e eu só consigo ver as merdas que eu vejo como criador de conteúdo na política. Política, porra. É duro, mano. Às vezes eu sinto que eu não comecei a ser criador de conteúdo pra estar nessa realidade de hoje. Eu fico pensando... Amigo, você já entrou em empresa? Pra saber a quantidade de filha da puta que tem. Eu acho que não é. É porque tanto a política quanto o criador de conteúdo são coisas públicas que estão na mídia, né? Normalmente você acaba não sabendo o que no setor de marketing da empresa Piraporinha Amarela, você não sabe o que acontece lá porque isso só não vira notícia. Como seria se anos atrás, quando eu comecei, 7 anos, eu acho, eu tivesse a noção que as coisas seriam como são hoje? Porra, teria começado nem fudendo. E se eu tivesse, eu, sei lá, faria dancinha. Amigo não faz uma porra daquela. Eu não sou próximo do Calango nem do Zero. Só joguei algumas vezes com o Zero. Não... Essa parada... desculpa. Eu não sei qual é o nome dele. Desculpa, essa história também de só fazer dancinha, de menosprezar o conteúdo do outro, de falar que porque devia ter feito dancinha pra fazer sucesso. Quantas pessoas fazendo dancinha fizeram sucesso? Pouquíssimas. E sabe quem é que fez sucesso? As pessoas que estão ali dentro do que era esperado para pessoas que fazem dancinha. Porque é aquela história, né? Tem muito dessa falácia de que se eu fizesse o que eles estão fazendo, eu ia chegar onde eles chegaram. Nem sempre. E isso, na verdade, é bem falso, na verdade. Se eu começasse a fazer dancinha, provavelmente eu não estaria chegado aonde chegou muita gente que faz dancinha. Conversamos muito, nem nada, mas é isso, eu senti como se fosse comigo, precisava falar, precisava desabafar. Hoje em dia eu fico postando as coisas na internet aí que me deixam incomodado, então é isso aí. É isso, é uma frustração válida, mas muitas vezes que se baseia em alguns vieses de autoproteção para entender que eu só não cheguei lá porque o outro que faz não sei o que, o outro que não sei o que. Não sei se é bem por aí, mas eu entendo e tenho muita empatia e é isso. Né? E esse papo aqui é uma pessoa falando daquilo que eu falei lá no início sobre esse processo de endeusamento e cancelamento das pessoas. Deixa eu te falar como é que é a internet. E que vai até ser bem esquisito terminar o vídeo com isso aqui, porque vai parecer que eu tô defendendo o Breno, mas não é bem por aí. E eu acho que eu já falei bastante sobre o que eu acho aqui e o que deveria ter sido feito diferente, né? As pessoas, elas têm uma dificuldade de ver meus vídeos e não me ver atacando as pessoas e achar que isso quer dizer que eu concordo com elas. Não, eu só não concordo com esse tipo de conteúdo, tá? Não é que eu não concorde, eu não faço esse tipo de conteúdo, vocês não vão ver aqui eu botando o dedo na cara das pessoas. Mas eu falo o que eu acho, né? Então esse vídeo aqui vai ser até meio ruim pra terminar o vídeo, mas eu acho que essa lógica aqui é sempre importante a gente estar bem ligado. Funciona. As pessoas vão te conhecer e elas vão te endeusar. Você no céu junto com Deus andando de mão dada. Um erro, um pequeno deslize que você cometer, pronto, surge gente do cafundó, do buraco do chão, falar, eu não gostava dessa pessoa. Vai surgir algumas pessoas. Isso quer dizer que o Breno não deve ser criticado pelo que fez? Não. Tá? Não quer dizer. Mas isso que ela tá falando é real. É isso. Hoje, se você rodar o Twitter, de repente apareceram 1 milhão de pessoas que nunca gostaram do Breno. Com opiniões que elas guardaram enquanto tava todo mundo te amando. Agora que já tem gente te odiando, eu também posso te odiar e te falar que você é um lixo. Daqui a um tempo as pessoas vão esquecer. Esse vai ser o ciclo. Sempre. Porque aí que tá o ponto. A internet tem um bagulho de manada que eu sou vítima disso, então eu posso dizer com certeza que é. Se eu vejo um comentário sobre uma pessoa que eu não amo... Isso aqui que ela vai falar é muito foda, tá? Muito foda de verdade. E isso aqui basicamente resume a maneira como a política funciona hoje.
tá? E aqui nem é mais sobre o Brino já, essa parte que ela vai falar, mas eu achei tão foda que eu queria colocar aqui no vídeo, porque eu acho que ela exemplifica de uma forma muito simples a maneira como a internet cria polarizações, como a internet radicaliza as opiniões, tá? Que é o trabalho que a gente tenta não fazer aqui o tempo inteiro e que eu tomo muita pedrada por não ir para esse lugar, muita. Eu brinco dizendo que esse canal quando você entra para ver as minhas opiniões, todo mundo sai puto. Porque eu falo de um lado, falo do outro, não concordo 100% com um lado, não concordo 100% com o outro, e não sou a deusa O povo fala, porque você não foi imparcial nesse vídeo. Não, meu amor, não sou imparcial porque imparcialidade não existe. Só por fato de eu existir, eu já não sou imparcial, né? Mas eu tento ver minimamente os dois lados, mesmo que não exista imparcialidade no que eu falo, porque imparcialidade é uma utopia, tá? Mas, eu brinco dizendo que os vídeos aqui, eles deixam todo mundo puto, porque eu sempre vou falar alguma coisa que a pessoa vai tentar pensar só aquela frase que eu falei e dizer que eu ou passei pano pra isso, ou passei pano pra aquilo, ou eu concordei com A, ou concordei com B, e eu dou sempre um leque maravilhoso pra todo mundo ficar irritado com a minha opinião. E tá tudo certo, né? Agora, isso que ela vai falar é muito foda, porque ela mostra como a internet ajuda a gente a se radicalizar, a se polarizar, a passar a ter opiniões muito duras sobre as coisas, tá? E ninguém, nem eu, nem você que tá assistindo, nem ninguém aqui tá imune a essa porra, porque infelizmente a gente pensa mais com o estômago mesmo, tá? Vítima disso, então eu posso dizer com certeza que se eu vejo um comentário sobre uma pessoa que eu não amo com todas as minhas forças, esse comentário vai mudar a minha opinião sobre a pessoa. Então, se eu não sou uma fã completamente louca pelo Brino, se eu ver um comentário negativo sobre ele, agora eu concordo, na verdade ele é um babaca escroto. Já aconteceu muito, gente, de eu estar vendo uma música, vamos supor, da Katy Perry, e daí eu escuto a música e falo, mas aí eu vejo que a pessoa falou uma parada muito interessante, como a música é ruim, daí automaticamente eu odeio essa música. E aí que surgem... Isso é muito foda isso. Você ouviu uma música, você, achou legal, não achou nada demais, mas aí você viu um tweet, assim, com uma sacadinha genial, que mostrou o quanto a música é um lixo, e aí, de repente, o que acontece? Quando você não tem opinião sobre aquilo, né? E aqui a gente já saiu do assunto Brino, tá? Mas assim, quando você não tem opinião sobre aquilo, quando você vê a opinião, e eu vejo muita gente comentar aqui do tipo, eu não tenho uma opinião ainda, tô esperando a opinião da Beta, e aí por isso que eu tento fazer esse lugar de ter uma opinião minimamente equilibrada sobre a história, porque quando você vê a opinião de outra pessoa, e essa opinião é uma opinião com uma retórica boa, bem falada, bem estruturada, mesmo que seja uma opinião uma opinião que seja baseada em 1 milhão de falácias, em 1 milhão de coisas equivocadas, de fatos que não existem, a gente tá ali num sofismo de você poder falar simplesmente... Quem fala bem convence a opinião das pessoas. Então, se você tem um bom tweet, um bom vídeo, uma boa opinião, um bom TikTok, aquilo influencia você a absorver aquela opinião para você. E aí, obviamente, que as opiniões que são mais radicais, as opiniões que são mais aquecidas, né, as opiniões com mais raiva, normalmente são as opiniões que mais marcam a gente e facilmente a gente torna aquilo ali a nossa opinião. Ou pelo menos a gente faz com que aquele assunto comece a tender para esse lado. Então, quando na política fazem um vídeo falando o quanto fulano de tal fez isso, fez aquilo, e tentam buscar podres daquela pessoa, etc., não, obviamente, que a gente não tenha que denunciar as coisas que acontecem, mas a maneira como aquilo se constrói não é nunca falando com o seu racional. Por isso que a política nunca vai falar sobre proposta, porque proposta não importa. O que importa é a pessoa falar mal de pessoas trans e tentar puxar de você o medo da sua filha ser no banheiro. Então vai se construindo uma história que faz você se emocionar, e aí você de repente passa de não tenho muita opinião sobre esse assunto para esse puta tem que ser castrado e não sei o que, tem que acabar com o direito, tem que isso, tem que aquilo. Eu sempre trago isso pro meu universo porque isso é um assunto muito quente, mas é assim que funciona a estrutura de opinião, né? A internet, ela radicaliza e polariza muito as coisas. Um trabalho que eu acho fundamental de fazer, uma coisa que eu faço sempre toda vez que eu vou tentar construir minha opinião sobre aquilo, eu tento ver
pontos diferentes da opinião. Então, por exemplo, eu vou assistir... eu tava outro dia falando, o último assunto que eu passei uma tarde inteira vendo, que eu já falei com vocês aqui, eu acho que em outro vídeo, foi o tal do tarifaço do Trump, né? Então, para eu entender, eu tento entender o contexto daquilo, ao mesmo tempo, eu vou ver desde do gaiofato até o primo rico falando do assunto. Né? Que são polaridades completamente inversas do debate, né? Então, a galera comunista e a galera liberal, super direitista, extrema direita, e eu vou ver todas as opiniões para tentar entender minimamente o que esse tá vendo que esse não tá vendo, o que esse tá vendo que esse não tá vendo, o que esse tá dando foco que esse não tá dando foco. Então é importante a gente fazer esse trabalho de tentar olhar e criar a partir disso tudo a nossa própria opinião sobre as coisas. E acabou que esse vídeo tomou uma virada tão forte para outro lado, porque agora, de novo, a gente não tá mais falando sobre o Brino especificamente, e até um vídeo complicado de terminar esse vídeo aqui, porque parece que eu tô falando especificamente do Brino, mas não é, porque eu gostei tanto desse vídeo, esse vídeo ela tá fazendo direcionado a esse assunto, mas eu acho tão importante a gente passar por esse processo, gente. É isso que faz a gente se tornar pessoas mais maduras e conseguir viver em sociedade de novo. A gente perdeu a capacidade de ver dois lados da situação, de ver mais de um lado da situação, porque a gente tá afundado num meio que tem opiniões únicas e opiniões que são câmaras de eco, que falam exatamente aquilo que você quer ouvir. Desculpa por ter feito esse mega parênteses nesse vídeo, tá? A minha opinião sobre o Brino eu já dei aqui, a minha opinião sobre o que aconteceu também já dei. Voltem, porque não é essa parte aqui, desculpa, essa parte do vídeo não fala sobre esse assunto, mas eu achei importante falar. Obrigada e até a próxima.